Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e hoje apresento para você o sexto livro, Javert, capítulo 1, Começo do Repouso. Monsieur Madeleine fez transportarem Fantine a esta enfermaria que ele tinha em sua propriedade. Ele a confiou às irmãs, que a colocaram em um leito, e nesse momento uma febre ardente a tomou, e ela passou uma parte da noite delirando e falando alto. E, um dado momento, ela dormiu. Na manhã seguinte, ali por volta do meio-dia, Fantine acordou. Ela ouviu uma respiração perto de sua cama e abriu a cortina. Viu Monsieur Madeleine de pé, olhando para algo que ficava um pouco acima de sua cabeça. Este olhar cheio de piedade, angústia e súplica. Ela o seguiu e encontrou um crucifixo pregado à parede. Monsieur Madeleine, naquele momento, estava transfigurado aos olhos de Fantine. Parecia cercado de luz e estava absorvido num tipo de oração. Ela o observou sem ousar o interromper. E, depois de um momento, ela disse timidamente: "O que você faz?" Monsieur Madeleine já estava ali fazia uma hora, esperando Fantine acordar. Ele então segurou a sua mão e tateou seu pulso e respondeu: "Como você está?" "Bem, eu dormi. Creio que já estou melhor. Isso não deve ser nada." Ele responde então a pergunta que ela fez ao acordar. "Eu orava ao mártir que está lá em cima." E acrescenta em pensamento: "Pela mártire que está aqui embaixo." Madeleine passou toda a noite e a manhã buscando informações por aqui e por ali. Ele agora sabia tudo, conhecia todos os comoventes detalhes da história de Fantine. E ele continua dizendo: "Você sofreu muito, pobre mãe. Oh, já não reclame mais. Você tenha presente o dote dos eleitos. É dessa forma que os homens fazem anjos. Mas não é por falta. Eles não sabem fazer de outra forma. Veja você, esse inferno do qual você está saindo é a primeira forma do céu. É preciso começar por aí." E ele suspirou profundamente, enquanto ela o sorria com aquele sublime sorriso ao qual faltavam 2 dentes. Javert, nessa mesma noite, escreveu uma carta de próprio punho com sua pena, e ele mesmo, com suas pernas, foi
até os Correios na manhã seguinte e postou essa carta. A carta era para Paris, endereçada a Monsieur Chabouillet, secretário de Monsieur Prefeito de Polícia de Paris. Como o caso do corpo de guarda havia se espalhado pela cidade, aquilo que aconteceu, o embate entre ele, Madeleine, Fantine saindo do posto de polícia, tudo isso se espalhou. Então, a diretora do local, junto com algumas boas almas que passavam e que viram a carta antes de ser despachada e reconheceram a letra de Javert, que estava escrito o endereço, pensaram então que era a sua demissão que ele enviava. Madeleine, de seu lado, se apressa a escrever aos Thénardier. Fantine os devia 120 francos. Ele então envia 300 francos com uma carta dizendo para desse valor eles deduzirem aquilo que ela os devia e para trazerem em urgência a criança a Montreuil-sur-Mer, onde sua mãe, doente, a reclamava. Pois isso deslumbra o Thénardier. Diabo, diz ele à sua mulher, não vamos largar essa criança. Voa lá que essa covarde vai se tornar uma vaca de leite. Eu adivinho, essa pequena faxineira é a dor de amor da mãe. Então ele responde por um memorando de 5 centavos e alguns francos. Muito bem feito. Nesse memorando, existiam 2 notas de pagamento de mais de 300 francos, aos quais um médico e um boticário cuidaram e medicaram em 2 longas doenças, Eponina e Azelma. Cosette, como eu já disse, nunca ficou doente. Isso foi simplesmente um caso de uma pequena substituição de nomes. E o Thénardier escreve embaixo do memorando: recibo em conta 300 francos. Então, Madeleine envia outros 300 francos com outra nota. Apressem-se a trazer a criança. Cristo, diz o Thénardier, não largaremos a criança. Enquanto isso, Fantine não apresentava nenhuma melhora em seu quadro e continuava na enfermaria. As irmãs, no início, a receberam e a cuidaram, essa moça, com uma certa repugnância. Quem viu os baixos relevos de Reims se lembra desse inchaço no lábio inferior que fazem as virgens sábias ao verem as virgens loucas. Esse antigo desprezo das vestais pelas prostitutas é um dos mais profundos instintos da dignidade feminina. As irmãs o provaram com a repetição
que acrescenta a religião. Mas em alguns dias, Fantine as desarmou completamente. Ela tinha palavras humildes e delicadas, e a mãe que existia nela era tocante. Um dia, as irmãs as escutaram dizer, através da febre: eu era uma pecadora, mas quando eu tiver minha criança ao meu lado, isso será o sinal que Deus me perdoou. Enquanto que eu estava no mau caminho, eu não quis ter comigo minha Cosette. Não poderia suportar seu olhar espantado e triste. E, portanto, era por ela que eu fazia o que era mal. E isso é o que fará Deus me perdoar. Eu sentirei a bênção de Deus quando Cosette estiver aqui. Eu a olharei e isso me fará muito bem. Talvez eu a olharei e me curarei ao ver essa inocente. Ela não sabe de nada. É um anjo, minhas irmãs. A esta idade, as asas ainda não se soltaram. Monsieur Madeleine passava para visitar 2 vezes por dia. E ela sempre perguntava: em breve verei minha Cosette? E ele respondia: talvez amanhã. De um momento a outro, ela chegará. Eu a espero. E aquele rosto pálido da mãe brilhava. Oh, como serei feliz, dizia Fantine. Mas eu acabo de te dizer que ela não apresentava nenhuma melhora. Ao contrário, seu estado ia agravando-se de semana a semana. Essa bola de neve jogada em suas costas nuas determinou uma supressão súbita de transpiração, a qual a doença que ela cobria depois de muitos anos acabou por aparecer violentamente. Nesse tempo, começávamos a seguir, por estudo e para tratamento das doenças do peito, as belas indicações de Laennec. Então o médico ausculta Fantine e franze a testa. Monsieur Madeleine pergunta: então, ela não tem uma criança que deseja ver, meu senhor? Sim, respondeu Madeleine. Então, apresse-se de a trazer. Monsieur Madeleine treme. Fantine pergunta: o que disse o médico? Ele força um sorriso e responde: disse para trazer rápido tua criança, porque isso te trará de volta a saúde. Oh, ele tem razão. Mas o que eles fazem, os Thénardier, guardando a minha Cosette? Ah, ela vai vir. Agora que vejo a felicidade tão perto. O Thénardier, enquanto isso, não largava a criança. Ia dando várias desculpas esfarrapadas, dizendo que ela estava um pouco doente para fazer a viagem no inverno e que depois ele tinha várias pequenas coisas, várias pequenas dívidas ali na cidade e ele precisava trabalhar para pagar suas faturas. Eu enviarei alguém para buscar Cosette. E se preciso for, irei eu, disse Madeleine. Então, ele escreve, ditado por Fantine,
uma carta que ela assina de próprio punho. Monsieur Thénardier, o senhor entregue Cosette a essa pessoa. Nós pagaremos todas as suas pequenas coisas. Tenho honra de o saudar com consideração. Fantine. Entre esses feitos todos que aconteceram, aconteceu um grave incidente. Nós podemos bem podar, bem cortar, bem modelar, dando o nosso melhor a esse bloco misterioso do qual nossa vida é feita. Mas a veia escura do destino reaparece sempre. E esse é o final do nosso capítulo 2. Como Jean pode tornar-se Jean. Uma manhã, Monsieur Madeleine estava em seu gabinete, ocupado, resolvendo, em avanço, algumas coisas urgentes da prefeitura para caso ele decidisse fazer essa viagem a Montfermeil. Quando de repente o avisaram que o inspetor de polícia, Javert, pedia para falar com ele. Ouvindo esse nome, Madeleine teve uma sensação desagradável. Depois da aventura no posto de polícia, Javert o evitava mais do que antes. Faça-o entrar. Javert entra. Madeleine estava sentado perto da chaminé, com uma pena na mão, os olhos sobre um dossiê que ele folheava e fazia pequenas anotações. Eram processos verbais de contravenções da polícia da via. Javert o cumprimenta respeitosamente e o prefeito continua de costas para ele. Não olha e continua anotando. Um fisionomista que fosse familiar à natureza de Javert e que teria, por muito tempo, estudado esse selvagem a serviço da civilização, que era uma composição estranha do romano, do espartano, do monge, do caporal, um espião incapaz de mentir. Esse delator virgem, mesmo se o fisionomista conhecesse a sua secreta e antiga aversão por Madeleine, seu conflito com o prefeito por causa de Fantine, e que o considerasse neste momento, teria dito: o que está acontecendo? Era evidente para quem conheceu essa consciência direita, clara, sincera, austera e feroz, que Javert saía de um grande evento interior. Javert não havia nada em sua alma que não estava em seu rosto. Ele era como as pessoas violentas, sujeito a reviravoltas bruscas. Nunca sua fisionomia esteve tão estranha e inesperada. Seu olhar não tinha rancor, nem cólera, nem desafio. Ele parou a alguns passos da poltrona, de pé, em uma atitude disciplinada, com a rudez ingênua e fria de um homem que nunca foi amável, mas sempre foi paciente. Ele esperou sem dizer nada, sem mover-se, em uma verdadeira humildade, em uma resignação tranquila, o que agradou ao prefeito.
calmo, sério, chapéu na mão, olhar abaixado, com uma expressão que teria um soldado diante do oficial ou um culpado diante do juiz. Enfim, o prefeito pousou a sua pluma e olhou de lado para ele. E então, o que passa, Javert? Javert diz de uma voz triste, mas com simplicidade. Passa, Monsieur le Maire, que um ato de culpabilidade foi cometido. Mas qual ato? Um agente inferior de autoridade faltou o respeito a um magistrado de forma grave. Eu venho, como é o meu dever, ou informar dos fatos. Qual agente? Pergunta o prefeito. Eu, responde Javert. Você? Eu. E qual é o magistrado a quem se refere? Você, Monsieur le Maire. Madeleine, nesse momento, se endireita na poltrona. Javert continua com um ar severo, mas os olhos baixos. Monsieur le Maire, eu venho pedir para provocar, com vossa autoridade, minha destituição. O prefeito, em estupor, abre a boca, mas Javert continua. Você dirá que eu posso me demissionar, mas isso é honorável. Eu cometi um erro e devo ser punido. Eu devo ser expulso. Monsieur le Maire, foi severo comigo outro dia, injustamente. Então, seja-o agora, justamente. Ah, isso, diz Madeleine. O que isso quer dizer? Qual é o ato culpado que cometeu contra mim? O que você me fez? De que me acusa? Você se acusa e quer ser substituído, é isso? Expulso, diz Javert. Expulso, que seja, está bem. Eu não compreendo. Mas vai compreender, Monsieur le Maire. Javert respira fundo e continua. Monsieur le Maire, há 6 semanas atrás, depois da cena essa com aquela moça, eu fiquei furioso e o denunciei à Prefeitura de Polícia de Paris. O prefeito, que nunca sorria, começou a rir com vontade. E me denunciou como o prefeito que invadiu a polícia? Pergunta. Não, como antigo criminoso. O prefeito fica lívido. Eu acreditei, depois de algum tempo. Eu tinha uma ideia, uma semelhança, algumas informações que busquei a Faverolles, vossa força, vossos rins, a aventura do velho Fauchelevent, vossa habilidade atirando, vossa perna que arrasta um pouco quando anda. Que sei eu, besteiras. Mas enfim, eu peguei por uma outra pessoa, um tal chamado Jean Valjean. Um chamado qual? Como é que é? Jean Valjean. É um criminoso que eu conheci há 20 anos atrás, quando eu era ajudante guarda-delator a Toulon. Saindo da prisão, ao que parece, esse Jean Valjean roubou na casa de um bispo e depois cometeu outro roubo à mão armada
em um caminho público a um pequeno menino savoiar. E depois de 8 anos, ele desapareceu. E olha que eu o procurei bem. Madeleine havia voltado a seu dossiê e pergunta sem o olhar: E o que te responderam? Me responderam que eu era louco. Assim? Sim. E eles têm razão. É bom que você o reconheça, Javert, disse Madeleine. Sim, porque veja bem, o verdadeiro Jean Valjean foi encontrado. Nesse momento, a folha cai da mão de Madeleine. E ele olha fixamente Javert, e a única coisa que sai da boca dele é um ah. Javert continua. Voilà, Monsieur le Maire. Parece que havia, lá pelas bandas de Alileu Clocher, um tipo de bom homem chamado Père Champmathieu. Era muito miserável. Ninguém o dava importância. Essas pessoas nem sei de que vivem. Neste outono, o Père Champmathieu foi preso por roubar maçãs. Teve um roubo, o muro tinha traços de escalada, alguns galhos estavam quebrados, e então pararam Champmathieu com o galho na mão. Bom, beiramos a comédia, porque até aqui era um caso correcional. Mas veja o que é a providência. Como a cela estava em mau estado, o juiz de instrução transferiu Champmathieu a Arras, onde um antigo bandido chamado Brevet, não sei que crime cometeu, mas ele tem um excelente comportamento. Voilà, que nada mais ver Champmathieu, ele grita: Ei, eu conheço esse homem, é um antigo prisioneiro, é Jean Valjean. Quem é Jean Valjean? Responde Champmathieu, surpreso. Sim, não se faça de desentendido. Estivemos juntos há 20 anos, a Toulon. Né, Champmathieu nega tudo, surpreso. Então resolvemos aprofundar. E esse Champmathieu, há uns 30 anos, foi podador de árvores a Faverolles. Ali perdemos seu traço. Muito tempo depois, o vemos a Auvergne e depois a Paris, onde disse que era construtor de rodas e tinha uma filha que era lavadeira. Mas nenhuma prova disso. Antes de ir para a prisão, quem era Jean Valjean? Um podador de árvores. Onde? A Faverolles. O nome de família de sua mãe era Mathieu. Natural que, saindo da prisão, ele use o nome da mãe e passe a se chamar Jean Mathieu. Pois bem, ele vai para Auvergne e Dijon, a pronúncia de lá, fez Champ e começam a o chamar de Champmathieu. Nosso homem aceita e voilà, Champmathieu. Você está me seguindo? Seguiu até agora? Então tá. Nós nos informamos a Faverolles,
mas sua família não está mais ali. Não conseguimos os encontrar. Nessas classes, muitas vezes, uma família simplesmente deixa de existir. Foi impossível de os localizarem. E a Faverolles, como os fatos datam de mais de 30 anos, ninguém mais sabe quem é João Valjean. Nos informamos também a Toulon e, junto com Brevet, conhecemos outros 2 condenados que conheceram João Valjean. Então, os fizemos vir para reconhecerem Champmathieu. E eles foram formais, sem hesitação. Esse homem é João Valjean. Mesma idade, mesmo tamanho, mesmo tipo físico. E foi nesse mesmo momento que eu fiz a minha denúncia. Então, me responderam que João Valjean estava preso a Arras. E eu, que acreditava ter João Valjean, imagina a minha surpresa. E eu mesmo fui o reconhecer. E, Monsieur le Maire, esse homem é, sem dúvidas, João Valjean. Madeleine pergunta abaixo: Você tem certeza? Sim, tenho certeza. E eu peço perdão, Monsieur le Maire. E o que diz esse homem? Pergunta Madeleine. Bom, o caso não é nada bom. Se ele é João Valjean, ele recidivou. Pular um muro, quebrar galhos, roubar maçãs. Para uma criança, é falta de educação, mas um adulto é um delito. E para um bandido, é um crime. Escalada e roubo. Não é mais a polícia correcional. Agora é o Tribunal da Corte. Já não serão apenas alguns dias na prisão, mas a prisão perpétua. E depois também tem o caso do pequeno Savoyard. Diabo, terão muito a debater. Mas veja bem, algo que me intriga é que, diante da situação, ele deveria estar falando, ele deveria estar gritando, ele deveria estar defendendo-se. Sabe, a chaleira canta no fogo. Mas ele parece não entender nada. Ele parece não compreender o que está acontecendo. Ele tem todo o tempo uma cara surpresa e ele não para de repetir que ele é Champmathieu e não João Valjean. Mas tudo isso dá no mesmo, as provas estão aí. Foi reconhecido por 4 pessoas e passará no tribunal de Arras. Eu mesmo fui citado como testemunha. Madeleine, que fingia estar muito ocupado com seu dossiê, disse tranquilamente: Chega, Javert. Esses detalhes não são interessantes. Precisamos resolver algumas coisas urgentes. É necessário que você faça alguns processos verbais. Você ficará ausente, é isso? Dentro de quanto tempo? 8 ou 10 dias, mais ou menos? Não, o julgamento é amanhã. Eu parto na diligência desta noite. E quanto tempo vai durar o processo? Pergunta Madeleine. Ah, só vai durar um dia. A prisão será decretada amanhã mesmo, mesmo que seja tarde da noite. Mas depois da minha deposição, eu voltarei aqui. Está bem, respondeu Madeleine.
O que é agora, Javert? Perdão, mas devemos falar da minha destituição. Madeleine então se levanta. Javert, você é um homem de honra e eu o estimo, mas você exagera a tua falta. Esta é ainda uma outra ofensa que me diz respeito. Eu compreendo e espero que você guarde teu posto. Eu não posso aceitar. Quanto a exagerar, eu não exagero, não. Veja como penso. Eu o suspeitei, mas nós podemos suspeitar. Isso não é crime. Mas, sem provas, em uma crise de raiva, para me vingar, eu o denunciei como bandido. Você, que é uma pessoa digna, um prefeito, um magistrado, é grave, é muito grave. Eu sempre fui severo com os outros. E se agora eu não for severo comigo, será injusto. Porque se eu não for severo comigo, eu não estaria sendo justo no meu trabalho. Porque tudo o que eu fiz crendo que era justo irá tornar-se injusto. Eu deveria me poupar mais do que os outros? Não, porque assim eu seria um miserável. Não espero que me trate com bondade. Vossa bondade já me deixou de sangue quente quando era para os outros. Eu não a quero. A bondade que consiste em dar razão ao que está embaixo contra o que está em cima é uma má bondade. É com essa bondade que a sociedade se desorganiza. Meu Deus, é tão fácil ser bom, difícil é ser justo. Se você fosse quem eu pensava, eu não teria sido bom contigo. E eu devo me tratar como eu trato os outros. O bom serviço quer um exemplo. Eu só peço minha destituição de inspetor de polícia. Tudo isso foi dito com humildade, mas com certo orgulho de si mesmo e uma ponta de desespero, convencido de que isso dava uma certa grandeza bizarra a esse homem honesto. Nós veremos isso depois, disse Madeleine. Ele o estendeu a mão. Javert recuou e disse: Perdão, Monsieur le Maire, mas um maire não dá a mão a um delator. E acrescentou entre os dentes: Delator, porque no momento que eu sair da polícia, eu serei apenas um delator. Depois ele o saúda com reverência e se dirige para a porta. Antes de sair, ele volta e diz: Eu continuarei meu serviço até ser substituído. E ele sai. Madeleine fica distraído, escutando aqueles passos firmes e seguros que se afastavam no pavê do corredor.